que é muito bacana quando a gente começa a estudar exatas? Geralmente os alunos entram na mentoria, não, eu tenho muito problema com matemática, eu nunca aprendi física, eu tenho muito problema e tal. E a gente começa esse processo. Depois de um tempo, o aluno começa a gostar tanto que ele começa a deixar a área de humanas para estudar exatas. Parece brincadeira isso, mas acontece, beleza? Vamos falar aqui um pouquinho sobre isso? Sabe o que é interessante que eu percebo com os meus alunos? Que muitas vezes o problema do aluno não está em exatas. Não está em exatas. E isso é importante você analisar para ver se o seu problema é exatas ou não. E, Débora, onde é que está o problema dos alunos? Em interpretação. O aluno ele não entende o enunciado, ele não entende o que é para ser feito. Qual que é a sacada? A maioria dos candidatos, quando vão fazer exercícios, ele não entende o processo passo a passo, o que tem que ser feito. Então, é uma questão de interpretação. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, ele não sabe transcrever aquilo que ele entendeu, né, aquele contexto, numa linguagem matemática ou uma linguagem de física. Isso é a sacada para você começar a ir bem. Então, às vezes eu falo com o aluno, escreve isso matematicamente. Ele, como assim? Ele escreve por extenso. Não, eu tenho que criar essa habilidade de escrever, né, situação, problema, probabilidade, matematicamente. Então, são alguns problemas que se a gente resolver, a gente já resolve boa parte das questões, tá? Então, o aluno, às vezes, ele não entende, ele não aprendeu matemática, não aprendeu física, porque ele não se atentou e ninguém nunca falou para ele dessa linguagem. Primeiro, interpreta o exercício. Então, aqui na mentoria, quando os alunos têm dúvida, eles têm que... Eu pergunto, qual é a sua dúvida? O que você entendeu? Então, ele coloca o que ele entendeu. Quando ele não entende, o que ele faz? Né? Vê se você já passou por isso. Ele lê o enunciado. Não estou perguntando o enunciado, eu quero saber o que você entendeu. Se ele precisa ler o enunciado, é porque ele não compreendeu o contexto. E aí, o fato de não compreender o contexto é que dificulta a resolução. Então, uma dica para você melhorar em exatas: treine a interpretação. Pegue a questão, leia, interprete, se coloque no lugar daquela questão. Se é uma situação que você pode se colocar na situação, se coloque, tenta entender o contexto. Ah, beleza. Depois que você entendeu o contexto, e isso é claro na hora que a gente está estudando, porque na hora que a gente está estudando, a gente está desenvolvendo aí essa habilidade. Quando já para a prova, isso já tem que estar automático. Se eu for fazer isso na hora da minha prova, acabou, você perdeu o seu vestibular. Então, enquanto eu estudo, eu tenho que desenvolver essa habilidade. Que aí sim, se eu desenvolver essa habilidade na hora que eu estou estudando, na hora da minha prova, isso é um processo natural. Então, eu vou ler, fazer a interpretação daquelas questões, entender todo o contexto. Ok, fiz isso? Ótimo. 50% da resolução foi feita na interpretação. Depois que você fizer isso, aí sim você vai fazer o quê? Escrever aquele contexto que você entendeu matematicamente falando. Ou dentro de física, ou dentro de química, certo? Então, você vai coletar os dados. Então, por exemplo, matemática tem muito disso, né? O dobro, metade, 3 vezes, x%. Se você conseguir transcrever isso matematicamente falando, você já monta todo o seu problema. Quando você finaliza a leitura do problema que você tem que resolver, você está com tudo pronto, é só fazer a continha. Então, uma sacada para ir bem exatas é a parte de interpretação. Segunda sacada importante qualquer, você conseguir transcrever isso na forma de exatas. Então, você tem que pegar um contexto teórico e colocar isso dentro da área de exatas, dentro de matemática, dentro de física e dentro de química. É treinável. E como que eu vou fazer isso? Com exercícios que estão dentro da minha linguagem, ok? Então, o que eu preciso ter cuidado, gente? Às vezes o aluno, ele tem um conhecimento em exatas e ele precisa atingir determinado conhecimento para passar em medicina esse ano. Então, vamos imaginar isso aqui. Eu estou aqui e eu preciso chegar aqui. Eu estou aqui e quero o Nesp está aqui. Então, você concorda comigo que eu vou ter que subir o meu nível de conhecimento para ficar equivalente ao Nesp para conseguir passar. Qual que é o problema? O aluno está aqui, a Unesp está aqui, ele pega a questão da Unesp para fazer. Ele vai conseguir fazer? Não vai. Muito pelo contrário, ele não vai, ele vai ficar confuso, ele vai se frustrar, ele vai perder tempo. Olha isso, está muito distante. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso aumentar a minha base, começar a resolver exercícios onde vai aumentando a minha base, até chegar num ponto que eu estou na Unesp. Se for possível, eu subo um pouco o meu nível. Deu para entender? Não adianta, é muito comum os alunos quererem aprender exatas pegando provas anteriores.
Ah, não, eu vou pegar a prova anterior, vou começar a fazer, eu vou treinar. Da questão para o conteúdo. Gente, cuidado. Essa ideia de estudar da questão para o conteúdo só funciona se você tem uma base. Se você não tem base, você vai ler a questão e você não sabe nem que matéria que é. Você não sabe nem onde você vai achar informação para resolver aquilo, ok? Então, você precisa ter essa consciência de onde você está e você tem que ir aumentando essa base. Exercícios, geralmente, eles estão aí aleatórios no Google. Você pode googar, dar um Google, como agora está comum, só falar, minhas filhas falam, dá um Google, e aí você vai procurando e selecionando exercícios que você acredita que sejam semelhantes à sua prova. O que eu faço? Eu vou te falar o que eu faço na mentoria para os meus alunos, ok? Na mentoria para os meus alunos, a gente tem exercícios que a gente pega provas antigas ou questões aleatórias que tem aí que a gente vê que bacana, vai formulando, vai formatando dentro do conceito, mas boa parte das questões que os meus alunos fazem na mentoria, eles são exclusivos. O que são exercícios exclusivos? Eu crio, eu e a minha equipe, na verdade, né? Então, sou eu tenho 2 professoras que trabalham junto comigo, muito boas, e a gente cria exercícios com grau de complexidade e característica de cada prova. Então, a gente cria questões para Santa Casa, a gente elabora questões de FAMERP, questões de Unesp, dentro do grau de complexidade e alguns níveis acima, dentro daquilo que é esperado para o ano. Então, por exemplo, meus alunos vão prestar vestibular da Unesp, da FAMERP, da Santa Casa esse ano, eles vão resolver questões no nível de dificuldade atual e o nível de dificuldade acima. Por quê? Porque é o que eu espero esse ano. Então, eu espero esse ano que a questão de probabilidade da Unesp esse ano aconteça isso, isso e isso. Então, a gente elabora questões dentro desse critério e os alunos também resolvem, tá? Então, dentro da mentoria, eu faço essa busca, essa organização de conteúdos para os alunos e mais que isso a gente cria. Tem que ser questões exclusivas, gente. Ah, mas aquilo já foi. Tem semelhança, então a gente usa a mesma linguagem, mesmo grau de complexidade. É um trabalho enorme. Mas você pode, por exemplo, procurar, eu vou prestar Unesp, então fazer as provas antigas da Unesp para ter uma noção de como que funciona, como que é o grau de complexidade. Vai te ajudar. Mas, assim, a encontrar uma lista pronta, perfeita para a prova que você quer, você não vai achar. Não existe, tá, gente? Eu quero fazer FAMERP, Unesp, Santa Casa, sei lá, qualquer faculdade. Eu quero achar uma lista pronta de calorimetria para eu resolver. Você não vai achar isso. Isso não existe pronto, tá? Você tem que criar, você tem que fazer. Eu vou procurar ali exercícios para Santa Casa. Você vai encontrar diversos exercícios ali, não necessariamente para Santa Casa. Então, você que vai ter que montar. Qual que é o problema que eu vejo quando um candidato, ele tem que fazer isso? Tempo, né? Você precisa gastar todo o seu tempo e a sua energia resolvendo questões. Assim, eu falo isso por quê? Porque eu e mais 2 professoras, né, tenho uma equipe na Exatas Sem Mistério, nós 3 que cuidamos dessa parte de exercícios, a gente faz isso todos os dias, eu faço isso há mais de 15 anos, e leva um tempo enorme, tá? Então, assim, eu vivo em função disso. Então, é impossível fazer isso e prestar vestibular e passar, entende? Então, é por isso que é bacana você ter isso aí organizado para que você consiga atingir sua aprovação. Então, olha só, uma das coisas que você precisa ter muito claro é isso. Então, você tem que repetir os exercícios certos para que você consiga fixar. Uma coisa que eu acho bastante bacana é você procurar uma boa linguagem. Assim, a gente tem que se identificar aí muito com o jeito. Se eu vou estar com um livro, por exemplo, Débora, eu vou estudar a base de livros. Eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Vou mostrar um livro legal de matemática que eu gosto bastante. Tem gente que não gosta, tá? Eu gosto muito desse livro de matemática. Eu me identifico com ele, certo? Então, eu gosto do jeito que ele coloca os exercícios e tal. Teve uma vez um aluno que me perguntou, Débora, você recomenda algum livro de matemática para estudar? Eu recomendei porque eu acho ele o máximo. O aluno falou, Débora, eu não entendi nada do livro. Então, assim, livro, videoaula, apostila, você precisa se identificar, tá? Então, você precisa ter essa coisa e gostar, não, me identifiquei, é por aqui que eu vou, certo? Para aprender conteúdo. O que é bacana? Você não ver todo o conteúdo daquele assunto. É importante você focar apenas no que vai ser cobrado de você.